Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Irmãos, é desnecessário dizer a importância que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Nunca é demais repetir que Timóteo, em sua sabedoria divina, inspirado por Deus, apresenta que é necessário que o obreiro conheça bem e saiba manejar bem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz a diferença na vida do cristão. A boca fala, porque o coração está cheio. Você não pode falar sobre o que você não conhece, você não pode falar sobre o que você não sabe. E acima de tudo, você não pode ter fé se você não conhecer, a fonte da fé. E a fonte da fé é a palavra. Eu lhes convido a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, mas a versão em Mateus é melhor. Mateus 6, 31. Mateus 6, a partir do versículo 31. Parece até uma redundância o que nós vamos falar, porque muitas vezes nós já conhecemos até de cor o texto, porém nunca é demais poder cavar mais fundo naquilo que a palavra de Deus nos deixa. E a palavra de Deus se levanta poderosa dizendo: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podem sentar, por favor, aqueles que estiveram aí perto. Irmãos, eu acredito que todos aqui já leram muitas vezes e já ouviram muitas vezes também esse texto. É um texto que se ouve muito nas igrejas. Mas o grande problema hoje não é você ouvir o texto bíblico. O problema hoje é você entendê-lo, e o mais difícil, trazer para a tua realidade presente. E hoje, a palavra de Deus simplesmente começa dizendo assim: não andeis, pois, o quê? O que diz ali? Inquietos. O que é uma pessoa inquieta? Uma pessoa inquieta é uma pessoa que vai para lá e para cá o tempo todo, inquieta. Por quê? Porque ela ainda não aprendeu. E veja, Deus não condena a pessoa por ela estar inquieta, ele apenas chega e diz assim: ó, não ande inquieto, não ande preocupado o tempo todo, não ande para lá e para cá, mas será que eu faço o que agora? Não, mas é que eu tenho que, não, mas é que se eu não fizer isso é estar inquieto. Entende? Você não sabe para que lado vai. Por quê? Porque você tem lutas, você tem dificuldades, e Deus sabe dessas dificuldades tuas. Sabe, Ele sabe. E é exatamente como se sente qualquer pessoa nos dias de hoje. Agora, qual é o remédio? Não adianta você ir no médico e dizer assim: escuta, doutor, eu estou com uma dor na perna. Aí o médico diz assim: não, você não pode ter dor na perna. Vai resolver o problema para você? Não. Não vai. Você está com dor na perna.
A pessoa que está inquieta, não adianta para ela chegar para ela simplesmente dizer assim, ó, você não pode ficar inquieta. Ela vai dizer, tá bom, não posso, mas e daí? Eu quero a solução. E Deus nunca te diz, não faça isso, sem que Ele vai te dar a solução. Nunca. Se Deus dissesse para você, não fique inquieto e ficasse nisso, que diferença teria Ele de nós? Nenhuma. Imagine um sujeito que se arrastou por 20 quilômetros num deserto. No deserto falta o quê? Água. Por 20 quilômetros ele está se arrastando. Aí ele chega nos pés do irmão, finalmente é a primeira pessoa que ele encontra, e ele está lá seco, a boca seca, e o irmão diz para ele, você precisa beber água. Será que ele não sabe disso? Ele sabe ou não sabe? Sabe. O que adianta eu como cristão dizer para ele que ele precisa beber água? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar água para ele. Deus então vem e diz assim, ó, não andeis inquietos, né? Dizendo, essa é a preocupação de todos nós, e pode ter certeza, uns mais, outros menos, que comeremos. O que Deus ensinou? Qual é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, dá-nos o pão, peraí, dá-nos o pão de cada mês? Não, de cada dia. De cada semana? Não, de cada dia. Cada dia. O que é isso? Deus quer que você entenda que basta cada dia o seu mal. Cada dia já tem o seu mal. Você precisa aprender que a verdadeira fé se agarra a Ele, e Ele quer que você entenda que a dependência dEle tem que ser cada dia. Porque, convenhamos, hoje, vamos ser bem francos, o povo está lá no deserto, estão lá, não tinha água e não tinha comida, cada dia tinha que cair o maná para eles comer, não é assim? É. Aquilo é uma lição para nós. Nós olhamos para aquilo, mas que povo duro de coração aquele, né? Faltava água, já começavam a murmurar. Faltava comida, já começavam a reclamar. Nós somos piores, não nos enganemos. Me diga aqui quem em casa hoje não tem pelo menos 1 quilo de arroz lá. Levante a mão, quem não tem pelo menos 1 quilo de arroz em casa. Levante a mão quem não tem feijão, pouquinho pelo menos. Todos nós temos ou não temos? Temos. E reclamamos. Eles não tinham, vocês acham que eles tinham nas costas uma despensa? Eles não tinham nada. E nós podemos olhar para aquilo e dizer, mas que povo duro somos nós. Nós. Que Deus nos alimenta a cada dia, Deus nos dá pessoas, nos dá amigos que nos ajudam. Dá, pode ter certeza. Você está lá e diz, agora o que eu faço? Pode ficar tranquilo que se você botou o joelho no chão, e tem uma frase que tem que nortear você a cada dia. O cristão não tem desculpa. Todas, me ajudem. Todas as coisas. Peraí, quantas? Quantas? Todas as coisas colaboram para o mal. Para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas? Todas. Você abre a garagem de manhã cedo, abre a garagem, teu carro não está lá. Por quê? Se você ama a Deus, por que o carro não está lá? Porque aquilo colabora para o bem dos que amam a Deus. Mas espera aí, roubaram meu carro. Claro, o carro era teu ídolo. Deus permitiu que se roubasse o carro, porque se você continuasse com aquele carro, você ia perder o céu por causa do carro. Não, isso não. Quantas pessoas vocês acham que deixam de ir à igreja porque tem que preparar o carro para o fim de semana? Vocês acham que é pouca gente? Não, hoje não. Hoje eu tenho que dar ajeitado no carro. E Deus é específico. Cada um tem o seu ídolo. A mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal por quê? Por quê? Ela não olhou para trás porque era curiosa, não. Ela olhou para trás porque lá atrás estava a casa dela. Então ia descer fogo do céu. Será que vai queimar minha casa? Será que não tem um jeito de desviar só da minha casa? Apegado a isso. Veja, Deus te condena por isso? Não. Não, Ele não te condena. Porém, Ele vai te dar o remédio.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que, com que nos vestiremos. Por quê? 32. Por quê? Por quê? Vamos lá. Por quê? Todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas estas coisas. Então, número 1. Não seja como os gentios. Quem fica inquieto o tempo todo, quem fica ainda não entendeu o que é ser cristão. Porque é o gentio que faz isso. É o gentio que fica preocupado o tempo todo. E me desculpem, irmãos, vamos ser muito claros aqui. A pessoa que vai à igreja porque ela quer bênção material, segundo essa palavra, ela ainda é um gentio. Não se engane, ela é um gentio. Por quê? É o gentio que se preocupa com isso. O cristão não pode estar preocupado com isso, não pode. Por quê? Vamos ler por que não? Veja o que diz o versículo 32, na segunda parte. De certo, o que é de certo? Ou seja, de certo é com certeza, não é, eu acho, não é. Com certeza, de certo, o que? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Ele sabe ou não sabe? Sabe. Ele te ama ou não te ama? Eu tenho filhos. Vocês, a maioria aqui acho que tem filhos, né? Vocês sabiam que tem uma lei que diz que você é obrigado a alimentar o seu filho? Sabiam disso? Aqueles que nunca leram essa lei, eu imagino que aqui ninguém leu essa lei ainda, mas não é problema nenhum. Precisa ler? Não. Por que nós alimentamos nossos filhos? Porque amamos. Por isso que o princípio da lei é o amor. Eu nunca li essa lei, mas eu sei que eu faço isso por amor. Eu não chego aos pés do Pai Celestial, que é Deus. E eu, pecador como sou, e vocês, pecadores como são, cuidam dos filhos. Será que Deus é pior que nós? Deus não é pior que nós, Ele é muito melhor. Se nós nos preocupamos com os filhos, imagina nosso Pai Celestial. O problema é que nós queremos fazer do nosso jeito. Eu peço hoje e quero que Ele já me dê amanhã. Ele diz, filho, se eu te der amanhã, sabe o que vai acontecer? Você me pediu hoje, amanhã eu te dou, sabe o que vai acontecer? Você vai virar as costas e não vai mais falar comigo. Então eu preciso primeiro ensinar você quanto eu te amo. Porque hoje você vai me pedir comida. E eu quero te dar comida. Eu quero. Só que eu tenho uma comida muito melhor para você. Que se eu te der hoje, você não vai dar valor para ela. Então eu preciso que você aprenda a exercitar a fé. Que é muito melhor. Porque se hoje eu te dou pão, você come, amanhã você tem fome de novo. Mas se você aprender a comer o meu pão, nunca mais você vai ter fome. Essa é a diferença, que é o pão celestial. E nós vamos ver isso, né? Então ele diz assim, ó, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. 33. Mas o quê? Mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. Por isso eu quero repetir isso. Ele sabe o que você precisa. Mas busque primeiro as coisas espirituais. Por quê? Primeiro você tem que buscar as coisas de Deus. Por quê? Porque Ele quer que você se renda aos pés dele. Simplesmente porque você tem que aprender o que tem mais valor. Se você morrer amanhã de barriga cheia e perdido, o que é que você ganhou? Nada. Mas se você morrer amanhã de barriga vazia, salvo, você ganhou tudo. Tudo. Então as pessoas hoje, e vejam de novo, buscai primeiro o reino de Deus. Sejam francos. Você vai numa igreja porque a igreja promete bênção financeira. Você está buscando primeiro o reino de Deus? Não. Sim ou não? Não. Não. Então não se enganem com portas abertas com o nome de igreja. Não se engane. Uma igreja
que tem o nome de Igreja do Senhor Jesus, ou tenha o nome que tiver, e oferece bênção material em primeiro lugar, toda a agenda dela é bênção material. Amanhã, bênção financeira. Depois da manhã, bênção não sei do que. Depois da manhã, bênção disso, bênção daquilo, bênção daquilo. As bênçãos vêm pelo Senhor Jesus. Mas primeiro, a igreja tem que entender o que é que tem valor de verdade. Porque senão, a pessoa que vai movida por isso é gentil. E ele precisa primeiro se converter. Uma vez que ele se converta, agora Deus pode dar qualquer coisa para ele. Jó. Jó era um homem de Deus. Era um homem de Deus. E aí o diabo vai. De onde é que você vem? Como se Deus não soubesse, né? De onde você vem? Ele queria que o diabo confessasse, né, a audácia dele. Ah, eu vim do Nordeste da terra. Claro que dizer eu represento a terra não podia, né? Ele engana, é um enganador. Ele acha que manda aqui. Quem manda é Deus. Mas ele acha que manda. Ah, veio de rodear esse ano da terra. Você viu meu servo? Ah, claro, está tudo para ele. Até eu te sirvo desse jeito. Poderiam ser as palavras dele. Tá bom, então vai lá e tira. Você está pronto para dar esse testemunho? Você está pronto para dar esse testemunho? Quando em algum momento no céu, Deus disser para o diabo, pode lá tirar tudo. Da Fernanda, do pastor Vilmar, do irmão Vanderlei, pode tirar tudo. Da Silvia, todos, pode tirar. Vamos ver o que vai acontecer. Vejam, o privilégio, isso é um privilégio. Imagine o céu, anjos, né? Milhares, a Bíblia diz milhares, milhões de anjos olhando. Deus diz assim, vai e tira. Os anjos agora estão tudo olhando. O que será que vai acontecer? E aí o diabo usa a esposa dele. Vai ser a esposa, vai ser o marido, vai ser o filho. O ataque vem de onde a gente menos espera. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Imagina, a esposa diz para o marido. E ele disse, você está louca? O que aconteceu contigo? E agora o diabo tem que subir de novo. De onde vem? De rodear esse filho da terra. Viu meu servo Jó? Viu como ele foi fiel? Ah, claro! Ele devia dizer, né? Não, nem isso. Não, claro! Você não deixou eu tocar nele. Então vai tocar. Já tinha tirado tudo. E agora ele vai. Úlcera. E Jó tinha que raspar as feridas com carne. Você imagina só você o dia inteiro com carne, de tanta dor em você. Jó, o senhor deu, Deus, o senhor deu. E o senhor tirou. Está tudo certo. O senhor deu, o senhor tirou. Ah, meu carro na garagem, senhor, por que o senhor está fazendo isso? O senhor deu, o senhor tirou. Está tudo certo. Ele foi ele que deu, ou não foi? Não, eu trabalhei. Ah, bom, e não foi ele que te deu saúde, né? A saúde veio do céu. Evolução. Você herdou do macaco a tua saúde. Não veio de Deus. O inimigo trabalha como um bandido, gente. Tudo é dele. Comida. Ah, mas tem que plantar. Pô, então plante. E Deus agora lá no céu diz, eu não vou comunicar a vida em nenhuma semente. Vamos ver se nasce alguma coisa nessa cara. Não nasce nada. Se Deus não comunicar a vida pertence a quem? A Ele. E a gente acha todo dia, não, mas eu trabalho, eu faço. Claro, você vai, mas Deus também. Se Ele não fizer, você pode se matar de trabalhar, não vai sair não. Ele te deu saúde, Ele te deu braço, Ele te deu perna, Ele te deu tudo. Mas, 33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, não vamos parar no buscar em primeiro. Vamos avante. Ele está prometendo, busque a mim, e o resto eu vou acrescentar. Não precisa ter medo. Olha, eu já vi muito passarinho morrer, eu nem entendo às vezes por quê. Né? Tem passarinho, de repente você está andando e vê lá o passarinho, coitadinho, cai morto. Por quê? Está comendo um monte de veneno, pobrezinho. Né? Ele vai lá, comeu o alpicezinho, ele vai comer o sorgo, ele vai comer o trigo, ele vai comer... E está tudo envenenado, então ele morre. E Deus permite que ele morra, pobrezinho. O ser humano percebeu o que está fazendo com a natureza. Mas você não vê um passarinho morrer de fome. Isso você não vê. Ou vê. Já viu um passarinho morrer de fome? Não, está sem comer, morreu de fome. Caiu lá no dia.
Só se você prender ele na gaiola, não dá comida para ele. Deus alimenta todos eles. Ele diz, espera aí, você já viu passarinho morrer de fome? Não, senhor, nunca vi. Verdade, nunca vi. Você acha que você vale menos que um passarinho para mim? É o que ele diz. Não, vocês não valem muito mais que um passarinho? Por que vocês ficam tão preocupados? Confiem em mim. Descansem em mim. Né? João 6, capítulo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Estou lendo João 6, a partir do versículo 22. Né? E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que vós me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Amém? Glória a Deus. 22 de novo. No dia seguinte, quem? A multidão. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver sempre onde está o problema. O problema está sempre aonde? Na multidão. A multidão que estava de onde? Onde é que a multidão estava? Não se engane, a multidão sempre vai estar do outro lado. Não adianta você imaginar em algum momento, pois é, mas ele é tão bonzinho, ele parece tão... Pode ser, só que ele está do outro lado. E o outro lado é o outro lado. Existe o lado espiritual, que é o lado das coisas de Deus. Existe o lado do povo de Deus. Existe o lado daquele povo que no coração fala das coisas de Deus. E existe o lado da multidão. A multidão fala do quê? Das coisas do mundo. Essa é a multidão. E a multidão vai te atrapalhar no teu caminho. Não se engane. Você vai onde a conversa é do outro lado. Vai te afetar. Vai te afetar. Você começa a buscar Deus, você começa com as coisas de Deus, mas aí você se envolve com a multidão. E aí vem o problema. Porque aí o diabo vem e arranca a semente que Deus colocou. Pedro era do outro lado ou era do lado de Jesus? Era do lado de Jesus. Mas chegou um momento que ele sentou com a multidão. E sentando com a multidão, começou a ouvir o que a multidão gosta de falar. De tal maneira que alguém disse, escuta, peraí, você é um cristão, você fala como um cristão. Você fala de Jesus, você fala da Bíblia, você não fala palavrão, você é um cristão. Não, eu não, e nem conheço. Por quê? Porque estava no meio da multidão. Entrou na multidão, não se engane, você vai cair. Você começa hoje, aparentemente não tem problema nenhum, mas daqui a pouco pode ter certeza que o inimigo vai dar o golpe. A multidão sempre foi o problema. E a multidão sempre está do outro lado. Você não vai acertar. Por quê? Porque o cristão anda na contramão do mundo. Você está indo para lá, eles estão indo para onde? Para cá. É sempre assim. Aí você é estranho. Tem pessoas que estranham. Mas chama a gente sempre, pastor. Pastor Rogério, como é que o pastor não fica louco com esses caras que falam isso, falam aquilo, falam aquele outro? O que você espera de alguém que está do outro lado? Nada. Você não pode esperar. Ah, mas aquela pessoa me ofendeu. Ah, não, mas eu dei umas boas nela. Dei umas boas nela porque você não é cristão. Porque o cristão dá outra face. Foi o que Jesus falou. Dá outra face. Não, eu não levo desaforo para casa, porque você não é cristão, só por isso. Porque quando você for um cristão, você vai levar desaforo para casa, sim. Sim. Porque o maior covarde não é aquele que não tem medo de briga ou aquele que tem medo de briga. O verdadeiro covarde é aquele que, sendo mais forte, bate no mais fraco. Esse é covarde.
Quando você é mais forte e sabe que poderia vencer a luta e não luta, aí você é um cristão de verdade. A maior dificuldade é você dominar você mesmo. Foi o que Salomão aprendeu depois de muita coisa, né? A grande vitória deles, ó, cheguei aos 70 anos e vi que tudo vai dar. Salomão, mulher, dinheiro, tudo, carros, tudo vai dar. Mas demorou, mas aprendeu. E a gente imagina que o covarde é que não, eu não brigo, porque é covarde. Não. O que não briga é que é o corajoso. Porque é fácil brigar. É fácil. As pessoas perdem o domínio próprio e brigam. No final das contas é fácil brigar. Difícil é não brigar. Difícil é não retrucar. Difícil é não devolver. Difícil é ficar calado. Isso que é difícil. Você se segurar, né, para honrar a Deus. Se Cristo foi para o matador e disse que ele foi mudo, por que eu, que digo que sou cristão, tenho que ficar falando e brigando? Né? Chicotearam, cuspiram. E ele, mudo. No dia seguinte, a multidão que estava, versículo 22, estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Que interessante. O que acontece ali, e a Bíblia relata claramente, que eles chegam, Jesus não está ali. Os discípulos pegaram um barco e foram antes de Jesus, porque Jesus mandou eles antes. Eles chegam e dizem, mas não tem barco aqui. Né? Não tem barco aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Aí você diz assim, peraí, eu chego aqui, Jesus não está aqui e não tem barco para ele. Como é que Jesus foi? Né? Aí, vejam como a Bíblia tem detalhes impressionantes. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então o que aconteceu foi, Jesus transformou aqueles 5 pães e 2 peixinhos em comida para todo mundo. E aí, claro, isso se distribuiu. Todo mundo começou a ouvir. Não, o que ele fez? O que ele fez? Não, imagina, foi um milagre fantástico. Só que agora, queriam fazer dele rei. Ele pegou os discípulos e disse, ó, vamos para Cafarnaum. Vão. Os discípulos sobem no barco e vão. Mas não tinha mais barco ali. E quando eles chegam ali para ver Jesus, Jesus também não está e não tinha barco. A pergunta deles é, como é que ele foi? E eles começam a indagar. Como é que Jesus foi? Ele diz, não, ele andou no mar. Não, não andou. Não, andar no mar, para aí. Andar no mar, você pulou? Não, ele foi, ele andou no mar. E começa agora, né, o rumor de que ele, além de fazer milagres e alimentar todo mundo, ele tem a capacidade de dominar o próprio mar. Aí, olha só o que vai acontecer. E diz aqui, no versículo 22, no final, que os seus discípulos tinham ido sós. Essa é outra lição. Você, quando você resolve ir só para algum lugar e não leva, lembre-se da outra experiência. A outra experiência mostra que eles subiram no barco, mas levaram Jesus consigo. Quando veio o problema, Jesus se levantou e resolveu o problema. Agora não, eles foram sós. E o que vai acontecer quando você vai só é algo simples. Todas as vezes que você resolve para o teu trabalho, que você resolve viajar, que você resolve ir para qualquer lugar, e não lembra de convidar Jesus para ir com você, pode se preparar, porque vem problema. Pode se preparar, vem problema. Por quê? O diabo só está esperando, né? O diabo olha para a irmã e diz assim, escuta, vamos destruir ela agora. Está, vamos, mas e o anjo do lado dela? Como é que vamos fazer? O anjo não vai deixar ela chegar perto dela. E não vai mesmo. Glória a Deus. Porque ela tem Jesus com ela. Aí não, vamos destruir agora. Não, agora nós pegamos. Não, que jeito? Olha o anjo que está do lado dela, nós não vamos pegar. Não, podemos com ela. E não pode mesmo. Porque ela tem Jesus com ela. Mas se não levar Jesus com você, se prepare, porque vem o problema. E o pior não é isso. O pior é que mesmo assim Jesus vai cuidar de você. Só que olha só o que vai acontecer. Quando você não conhece e não leva ele com você. Contudo, outros barquinhos tinham chegado. 24. Vendo, pois, a 24.
Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, o quê? Quando chegaste aqui? Sabe o que isso quer dizer? Curiosidade. Tem gente que quer matar a curiosidade. Faz um milagre e creremos no Senhor. Vamos crer no Senhor. Jesus não vai satisfazer nenhuma curiosidade. Uma multidão estava seguindo Jesus. E a mulher precisava tocar em Jesus para ser curada. Mas não conseguia chegar por causa da multidão. Como é que a mulher vem e toca em Jesus e é curada, e todo mundo estava apertando ele o tempo todo e ninguém foi curado? Quem explicaria isso? Todos estavam ali por curiosidade. Ela não, ela sabia o que queria. Pessoas hoje fazem perguntas para nós. Escuta, pastor Rogério, que cor era a pele de Jesus? O que te importa a cor da pele de Jesus? Vai mudar alguma coisa? Não. Se ele for moreno, se ele for branco, se ele for escuro, se os olhos dele forem mais claros, o que isso vai mudar? A Bíblia faz questão de dizer que nele não havia parecer nem formosura. Só curiosidade. É aquela multidão que estava apertando ali Jesus para todo lado, mas estava só curioso. Deixa eu só ver. Não, você tem que buscar Jesus com um objetivo. Não é para ver a cor do cabelo dele, não. É para quê? O Senhor salva a minha alma. Me salva. É assim que tem que buscar ele. Porque é o que a gente precisa. Então, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, foram em busca de Jesus. Rabi, quando chegaste aqui, que diferença faz na tua vida quando eu cheguei aqui? O que isso vai mudar na tua vida? Se eu te disser, cheguei ontem. Se eu te disser, cheguei... É claro que esse quando chegaste aqui também envolvia a questão como. Mas a curiosidade era maior. Né? Queriam ouvir de Jesus. Olha que interessante. Quando chegaste aqui, eles queriam que Jesus dissesse: não, eu vim caminhando no mar. Oh, ele caminha no mar. Mas não era esse o objetivo. Olhem só Jesus agora, que impressionante. Ele sabia ou não sabia que era curiosidade? Sempre que você perguntava algo para Jesus, ele respondia. Se você pergunta algo para o pastor, ele responde. Mas não tente satisfazer curiosidade. Pessoas vêm e fazem perguntas até como armadilhas. Ah, vamos ver se ele sabe mesmo. E fazem perguntas, e eu não respondo mesmo. Não respondo porque eu aprendi com o meu professor. Meu professor não responde curiosidade. Não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Amanhã você vai usar isso contra ele. É o que o inimigo fez. Né? Olha só. Quando chegaste aqui, Jesus respondeu e disse: o quê? Cheguei ontem. Cheguei anteontem. O que ele disse? Na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que visto, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olha que interessante, como é que as igrejas não percebem isso hoje, meus amados irmãos. Senhor, quando chegaste aqui, não me enrole. Não me enrole. Eu sei por que você está vindo aqui. Você está vindo aqui porque você quer dinheiro. Você está vindo aqui porque você quer pão. Você não quer realmente a salvação. Você não me engana. É o que Jesus diria. Vocês não me enganam. Vocês não estão vindo para receber a palavra. Irmãos, sem maldade, o pastor já falou isso e a gente vê. Vamos colocar uma placa amanhã aqui? Amanhã vem bênção da prosperidade. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vai ter lugar. Quê? Vai ter lugar. Vai faltar lugar. Mas nós estamos fazendo um culto de estudo da palavra de Deus. E aí tem pouca gente. Eu vou reclamar disso? De maneira nenhuma. O pastor vai reclamar? Não. Nós vamos pregar. Jesus pregou para uma samaritana. Quem somos nós para aquele público? Se Deus mandou estes, são estes. Mas que é triste, é triste. É triste.
Porque o que vale, no final das contas, é exatamente o que Jesus falou. E veja como isso chega no nosso tempo. Jesus simplesmente diz, na verdade, vos digo, com tristeza no coração, que vocês estão vindo até mim, não pelo milagre da vida, não pelo milagre da conversão. Vamos ver o que é um verdadeiro milagre para Jesus. Qual era o milagre que ele realmente queria que eles entendessem. Vamos para Lucas, capítulo 23, primeiro. Lucas 23, versículo 43. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Olha que interessante. Em primeiro lugar, quando Jesus usa o termo, na verdade, ele está te corrigindo. O ladrão na cruz diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Isso é uma correção, correto? Então, quando Jesus usa a palavra na verdade, ele está fazendo uma correção, ok? Para que vocês entendam isso. Por isso, aqui ele usa 2 vezes a palavra na verdade, já não é uma correção, é uma correção e uma repreensão, ok? Por isso ele diz, na verdade vos digo, vocês veem por isso. Vamos ver outro texto, que vai ficar mais claro isso. Lucas também, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, versículo 20. Quem quer ler em voz alta para todos? Lucas 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem aos espíritos, alegre vós antes, porque estarei os vossos nomes escritos no céu. Olhem só, vejam que interessante isso. Jesus faz um milagre. E aí eles vêm, e Jesus diz assim, na verdade vocês me buscam, porque eu dei pão para todo mundo. Vocês estão me buscando porque querem bênçãos materiais. Vocês querem dinheiro, vocês querem comida, vocês querem, né? Vocês não estão me buscando pelo verdadeiro milagre. E olha o que ele coloca que é o verdadeiro milagre. Alegrem-se, não porque se vos sujeito aos espíritos, mas por quê? Porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Esse é o maior milagre. O que todo ser humano tem que realmente buscar é a certeza de que o seu nome está escrito no livro do céu. Pergunto, de que adianta você buscar bênção financeira, dinheiro, comida, preocupação com isso, se o teu nome não estiver no livro da vida? E Jesus mostrou isso. Então, vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês no livro da vida. Quem está buscando igreja para a posteridade, não está querendo o nome dele no livro da vida. Está preocupado em viver esse mundo. Porque o teu nome no livro da vida, você vai viver no céu. Mateus 8, 19 e 20. Mateus 8, 19 e 20. Também vai ajudar a entender isso. Olha que interessante isso. 19 e 20. Aproximando-se dele um escriba, disse, o quê? Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Olha que interessante, meus amados irmãos, isso. Jesus está buscando discípulos. Ele está buscando discípulos hoje, sim ou não? Sim. Sim? Amém. Está buscando ou não está? Tá. Aí chega um escriba. Gente, era a melhor coisa, entre aspas, que podia acontecer, era um escriba chegar e dizer assim, olha, eu vou te seguir. Por quê? Quem vinha era o pescador. Só vinha o quê? Só vinha gente completamente incauta. Gente que nem sabia ler. Aí chega um escriba. Os discípulos, a hora que chegou o escriba e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que for. Vocês acham que os discípulos fizeram o quê? Comemoraram. Finalmente o escriba, gente. Finalmente alguém, né, que lê, que pode ajudar realmente. Olha o que Jesus falou. Prestem atenção, imagina. Chega o escriba, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Versículo 20. Disse Jesus, vem. Não. As raposas, as aves, têm ninho. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha que coisa. Esse escriba chega e diz, eu te seguirei por onde quer que fores.
Jesus olha para ele e diz assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa então bem clara, antes que você tente enganar todos que estão aqui. As raposas têm, os pássaros têm seu nome. Eu não tenho onde regular a cabeça. Eu sei porque você está vindo. Você está vindo porque você quer dinheiro. Você está vindo porque você acredita que eu vou instalar um reino aqui, você quer ser meu primeiro-ministro. Você quer me seguir porque acha que do meu lado você vai ganhar um monte de bênção financeira. Está enganado. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não é isso que eu vim oferecer para ninguém. Dolorido. Sabe quem era esse homem? Judas. Esse era Judas, irmãos. Judas. Se vocês observarem, todos os discípulos começaram a andar com Jesus. Esse homem chega e dá uma palavrinha-chave para a gente entender. Claro que tem que estudar um pouquinho, mas ele chega e usa uma palavrinha. Qual foi? Mestre. Professor. Te seguirei por onde quer que fores, professor. Passa o tempo. Os discípulos todos, sem exceção, aprenderam a chamar ele de Filho de Deus. Todos eles. Pedro, que dizem os homens? Ah, esse, aquele. E tu és o Filho de Deus. Natanael, tu és o Filho de Deus. Tomé, tu és o Filho de Deus. Meu Senhor e meu Deus. Todos. Porém, um chegou, disse assim, mestre, no final da vida, eu te saúdo. Deu um beijo nele. E esse foi o sinal da traição. Chamava de mestre. Passou todo o tempo, não aprendeu que ele era, na verdade, o Filho de Deus. Continuou chamando de professor. Na realidade, Judas entra com uma questão política aí, né? Completamente. Querendo buscar o poder, né? Ele viu isso aonde? Em Cristo. No momento que Cristo se sentasse na cadeira de rei, ele ia ser o primeiro-ministro, ele sentava do lado. Terrível, terrível. E isso mostra claramente que Judas, veja como Jesus já conhecia o coração na hora. Falei, eu sei o que você quer. E Judas poderia ter sido mudado, porque ele andou com Jesus, com os discípulos. Mas chega no final da vida dele, ele vendeu por 30 moedas de prata. Ou seja, finalmente ele foi vencido pela ganância. Olha o perigo de você imaginar que pode seguir Jesus e ao mesmo tempo querer bênção financeira. Deus pode te dar, mas isso não pode ser o teu motivo. É interessante ali, né? Porque Judas e Pedro, eles vêm da mesma linhagem, né? São zelotes. São os dois zelotes. Só que Judas não se converteu. E Pedro se converteu. Eles tinham a mesma visão política, né? De poder. Sim, tanto que ele era um escriba. Né? E ele estava acima de Pedro, né? Bem acima. Vejam que interessante o comentário até que o pastor faz. Vejam. Você vê como isso ficou claro. Claro. No momento em que Pedro, porque Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo cantou, ele já tinha negado 3 vezes. Só que o que ele fez? Pedro, quando o galo cantou, os olhos dele procurou quem? O mestre, Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele viu nos olhos de Jesus apenas amor. E ali ele se converte de verdade. E vai chorar. Judas, quando percebe a traição, ele vai para onde? Os judeus. Pequei também de sangue inocente. Se ele vai para Jesus, estava tempo. Ele vai a direção errada. Claro, foi para o lugar errado. Pergunto, muita gente hoje quer o perdão, mas vai buscar onde? Com homens falhos. Homens podem perdoar o pecado? Não. E aí eles dizem para você, vem, você precisa se confessar. Não, eu vou me confessar com quem? Com quem pode perdoar o pecado, não com quem não pode. Porque o pecado vai continuar em você. Se confessou para a pessoa errada, aí vem o problema, né? Mas a diferença vai ser sempre essa, né? À medida que eu ando com Jesus, eu vou sendo transformado, né? Se eu não ando, não faço isso. Agora, olha que interessante também, né? 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então ele está dizendo de forma clara, é difícil às vezes para a gente, claro que é difícil. Há uma caminhada para você fazer, mas ele está dizendo, trabalhe pela comida que não perece.
Trabalhe por conhecer a Cristo, né? Porque Ele é o verdadeiro pão da vida. Pão da vida. É aí a luta. Vai acontecer, não tenha dúvida, mas vem a vitória, né? Versículo 27 de João 6. Perdão. Voltamos para João. Perdão. João 6, 27. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Estamos seguindo em João, né? Às vezes a gente faz uma parte só para pontuar, né, um aspecto, tá? Disseram-lhe, pois, talvez essa seja a tua pergunta, talvez, que farei para executar as obras de Deus? A pergunta da maioria, a maioria dos que se dizem cristãos ainda não entendeu uma coisa, irmãos, não entendeu. Que farei? Não é o que é para você fazer. Não é o que fazer. O que eu vou fazer para executar as obras de Deus? O que eu tenho que fazer? Os fariseus diziam, olha, você não pode dar mais do que 1000 passos no sábado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que coar a água para beber, porque senão você vai engolir um mosquito, você tem que fazer isso. Que farei? Então eles estavam prontos, diz aí que nós vamos fazer. Vamos. Jesus mostra uma realidade simples para todos nós. Não é o que você tem que fazer como obra. Vocês querem ler aí para ver o que ele disse? Versículo 29. Jesus respondeu e disse: qual é a obra de Deus? A obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus então? O que Deus quer que você faça? Que você creia. Agora, e vejam como é interessante, como a história se repete. Tem pessoas, eu sei que o pastor também já pegou assim, já viu isso. Tem pessoas que você diz assim, vem para Cristo. Não, eu vou. Primeiro eu vou parar de fumar, depois eu vou. Não, primeiro eu vou parar de beber, depois eu vou. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou. Ou seja, primeiro ele quer o quê? Fazer. Depois ele quer ir. Não, primeiro vai. Primeiro vai. Se você for, você vai acabar fazendo. Por quê? Por quê? Porque no final das contas, a realidade é simples. Simples. Deus é quem vai te dar força para fazer. Mas primeiro, Deus quer tirar o peso do teu coração. Vem, do jeito que você está, vem e segue-me. Vem e me siga. Eu vou te dar força para tirar. Olha, irmãos, eu fazia de tudo para parar de fumar. Eu queria parar de fumar porque eu sabia que ia morrer fumando. Eu sabia, eu tinha certeza absoluta. E eu não conseguia parar. Até o dia que eu resolvi parar de tentar fazer. Eu fazia aposta. Vamos apostar R$300 aí, quem fumar primeiro perde. Quando via, todo mundo estava fumando escondido. Ninguém perdia, porque todo mundo fumou. E para aposta, e fazendo, isso, aquilo, aquele outro. E vou parar, e vou chupar uma pastilha, e vou fazer. Um dia eu caí de joelhos e disse assim, pai, a história é simples. Eu vou morrer e o senhor sabe disso. O senhor sabe. Se o senhor me ama, tira o cigarro da minha vida. Porque senão eu vou morrer. Eu levantei daquela oração, nunca mais pus um cigarro na boca. Então eu posso falar o que eu quiser sobre cigarro, mas eu nunca vou poder dizer que eu parei de fumar. Eu nunca parei de fumar. Deus parou para mim. Deus parou para mim. Porque eu não ia parar. Então eu não posso nunca dizer, Senhor, eu parei de fumar. Não, o Senhor parou para mim, porque eu não ia parar. Então eu pergunto a vocês, e hoje, eu vejo às vezes, irmãos, e não me levem a mal, eu vejo às vezes pessoas na igreja, em igrejas, e a pessoa chega de cadeira de roda. Eu não sei o que aconteceu. Daqui a pouco ela levanta e começa a dar a impressão que ela está tentando andar. E as pessoas gritam, milagre, milagre, milagre. Os casos que eu vi de cura de Jesus, a pessoa que era paralítica, ela não levantava andando assim. Ela saía correndo e pulando. Quando Jesus entra em Jerusalém, os que iam na frente pulando eram os paralíticos. Os que iam gritando, Hosana ao filho de Davi, eram os que eram mudos. Aquela hoste que entrava na frente eram os que foram curados por Jesus. A cura de Jesus, quando ele tira o cigarro da tua vida, você não fuma menos.
Você não fica com vontade, está fumando aqui esse cheiro. Não, você passa a odiar o cigarro. O cigarro começa a te dar repulsa, porque a vida de Deus é sempre completa. Não é mais ou menos. Essa é a poderosa diferença do milagre de Jesus. Quando ele faz o milagre, ele faz bem feito. Ele não faz de qualquer jeito. Aquilo, a Bíblia diz assim, aquele que roubava, não rouba mais, ele não rouba menos. Não, o senhor é só um? Não. Aquele que matava, não mata mais. O milagre de Deus, ele é sempre completo, não é mais ou menos. E o que a gente vê hoje, infelizmente, em muitas igrejas, é um arremedo de milagre, porque o inimigo trabalha. Agora, Deus não está operando? Claro que está, eu não discuto isso. Mas em igrejas que já aprenderam a valorizar, buscai antes as coisas de Deus, e o resto não será acrescentado. Deus pode fazer milagre e faz, eu não discuto isso. Mas ninguém vai me enganar que Deus está fazendo um milagre para manter gente cativa numa igreja que está só ensinando bênção material. É o mesmo que Deus dissesse, não, eu vou manter todo mundo ali enganado. De fazer milagre dentro para manter todo mundo no engano. Nós precisamos ser claros. Por isso digo, né? Por que igrejinhas como essa sofrem? Porque a maioria não quer a verdade. Isso é um fato. A história se repete o tempo todo. E aí a gente luta. Luta porque a gente procura trabalhar de forma honesta e tem dificuldade. E vai ter mesmo. Mas esse é o nosso Deus, que nos ensina a sermos realmente, né, firmes naquilo que é dele, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Versículo 30. Que operas tu? Esse grupo tinha visto Jesus pegar 2 peixes e 5 pães e alimentar uma multidão, né, de mais de 5.000 homens. Esse grupo soube, porque falaram para eles que Jesus andou no mar, que Jesus acalmou o mar, Jesus já tinha feito um monte de milagre. E aí esses curiosos chegam, faz um sinal para nós. Se você fizer um sinal, nós vamos crer. Pergunto, iam crer? Iam? Não iam, porque só estavam curiosos. Se Jesus fizesse o milagre ali, naquele momento, eles ainda arrumariam uma desculpa para, quem sabe, até dizer que o milagre de Jesus, como disseram os fariseus depois, ele opera milagres pelo poder de Satanás, de Beelzebu. Jesus fez milagre para eles? Não. Por quê? Curiosidade. Jesus não vai matar a curiosidade de ninguém. Que operas tu? Agora olha o que eles dizem. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, olha só o que eles estavam fazendo. Olha, Moisés deu o pão do céu para os nossos pais. E tu? Quer dizer, Moisés é maior do que você. Estava ali alguém que era muito maior do que Moisés. E eles agora estão dizendo, ó, Moisés deu o pão para nós. E olha o que Jesus vai dizer para eles. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não... O quê? Mas peraí, o maná não caiu do céu? Mas Jesus está dizendo que Moisés não deu o pão do céu para eles. Por quê? Porque o maná era um exemplo do verdadeiro alimento celestial, que é a palavra que Jesus iria trazer um dia. E eu pergunto, a palavra não deve ser comida a cada dia também? O maná não cair a cada dia? E olhem que coisa interessante. Na sexta, caía em dobro. O Apocalipse, que é o livro fantástico da Bíblia, o livro mais fantástico que tem na Bíblia, foi dado no chamado Dia do Senhor. Por quê? É quando o Senhor vai te dar em dobro. Deus sempre vai te dar em dobro no dia que Ele abençoou e santificou. Agora veja que interessante isso. Ó. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus. O que eles estavam pedindo de novo? Bênção material. Não, ele deu o pão, nós também queremos. Mostra que você é um profeta de Deus e faz o milagre igual Moisés fez. Foi Moisés que fez o milagre? Não. Quem foi que fez?
Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem era o verdadeiro pão do céu? Jesus, o próprio Cristo. E o que foi que ele disse para os fariseus? Vós estudais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, vocês falam que estudam a Bíblia porque acreditam ter a vida eterna. Mas eu sou a vida eterna e vocês não me aceitam. Esse era o grande problema deles, né? E aí, João, capítulo 5, versículo 39. João 5, só voltar um pouquinho, avançar. João 5, 39. O que diz lá? E o 40? E não quereis vir a mim para terdes vida. O verdadeiro pão do céu estava ali, eles não queriam, né? Infelizmente. Aí, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Duas coisas são necessárias. Todos aqueles que realmente querem servir a Cristo terão fome. De quê? Fome de justiça. É o que a Bíblia diz. Aqueles que têm fome e sede de justiça. E aqueles que querem seguir terão sede. A questão é, o verdadeiro cristão, ele tem sede, ele precisa beber o sangue de Cristo. Isso é literal? Claro que não. O que é beber o sangue de Cristo? Aceitar que Jesus derramou o sangue na cruz por você, por nós. Isso é a sede que o cristão tem que ter. Mas ele não terá apenas sede, ele terá também fome. Ele precisa se alimentar diariamente do pão da vida, que é também a Bíblia, ou a palavra. Alimentar-se, né, do pão da vida é alimentar-se também diariamente da palavra. Jesus disse, né, que ele é o verbo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alimentar-se diariamente da palavra. O cristão terá fome da palavra. Não é, eu preciso ler. Não. Você, quando tem fome, é bom comer ou não é? É bom. Quando você tem sede, é bom beber ou não é? Você não diz assim, não, eu vou comer só porque eu preciso. Não, você vai comer porque você gosta. Você vai beber água porque você gosta. Assim tem que ser a palavra. Nós precisamos aprender a gostar da palavra. E é um fato, meus irmãos. Quem vai para a igreja e não gosta da palavra tem um problema sério. Quem vai para a igreja para apenas buscar bênçãos e não gosta da palavra está com um problema sério. Não entendeu ainda o verdadeiro cristianismo. E com isso a gente encerra, gente. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Espera aí. Não credes. É preciso crer. O que é crer? Crer não é, como muitos pensam, acreditar. Crer não é acreditar. Jesus disse, tu crês que é um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem. Espera aí, os demônios acreditam ou não acreditam? Acreditam. O problema é que eles não confiam. É preciso confiar. Então você hoje tem problemas, você tem dificuldades, você tem problemas a serem resolvidos. Deus sabe disso. Deus sabe disso. E aí alguém te pergunta, você tem fé? Não, eu tenho. Não, você não tem. Porque você não crê. É preciso aprender a confiar. Não, eu oro, mas daí Deus não me atende. Não, peraí, então você não tem fé. Por quê? Deus já atendeu. Só que o atender de Deus, às vezes espere um pouco.
Às vezes não, filho, eu não vou te dar isso, porque isso não vai te fazer bem. E às vezes vou te dar um pouquinho de paciência. Amém? Isso é confiar. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.